Bom, de volta aqui, agora entre eu, Martin e Melissa. Eu vou começar aqui com uma apresentação muito rápida sobre a BLTA e depois eu vou passar a palavra para o Martin e para a Melissa, que vão seguir a condução aí da apresentação do nosso manifesto BLTA. Bom, a BLTA, vamos lá, né? Podemos ter isso. Então, o nosso manifesto, ele começa trabalhando exatamente a questão do valor da autenticidade, né? A BLTA foi criada em 2018 para promover e desenvolver, capacitar e qualificar, né, o turismo brasileiro. Hoje nós temos 46... pode passar o slide? Hoje nós temos 46 associados, sendo que desses 46 associados, 41 são meios de hospedagem. A gente segmentou um pouco os nossos associados dentro de 3 categorias: o urbano, hotéis urbanos, hotéis de praia e hotéis natureza. Hotéis urbanos ainda, né, muito São Paulo e Rio de Janeiro, tendo os fazanos em outras capitais, como Belo Horizonte, Salvador, e ali em Manaus, na região norte, o Vila Amazônia. Os hotéis de praia são a grande maioria do portfólio da BLTA, né? Então a gente tem aí 22 hotéis na costa inteira do Brasil, e os nossos hotéis de natureza, que estão em 9 unidades e que também se espalham em todos os biomas brasileiros. E agora com um novo associado, que é a Pousada Trijunção, que trouxe o bioma do Cerrado para o nosso portfólio. Além dos hotéis, nós temos 5 operadoras que trabalham exclusivamente com experiências no Brasil, voltadas principalmente para o mercado internacional. E o objetivo da BLTA sempre foi trabalhar com o ecossistema do turismo, né? E, nesse momento, a gente traz a missão da BLTA para reposicionar o turismo no Brasil. Então, esse overview rápido da associação, o Martin vai conduzir agora trabalhando as questões relacionadas aí ao impacto do turismo de luxo, sobretudo no Brasil. Martin, com você as palavras. Muito obrigado, Simone. É um prazer estar aqui nesse fórum da BLTA 2020. A BLTA tem a grande honra de contar com as principais marcas de hotelaria e turismo de luxo no Brasil. Então, é uma associação que reúne hotéis do prestígio do Fasano, do Hotel Emiliano, do Hotel Unique e tantas outras pousadas de luxo, num fórum de discussão sobre o segmento e o desenvolvimento do segmento. Infelizmente, o Brasil não trata o turismo com a importância que ele tem. Eu gostaria de apresentar algumas ideias e alguns números que reforçam por que essa ideia é errada, por que o Brasil precisa investir no seu turismo, em especial dar um foco em como o turismo de luxo é estratégico para esse segmento. Começando aqui com alguns números que a senhora Glória Guevara também já apresentou, 10% do PIB mundial é ligado a turismo. Ele gera, ao redor do mundo, 330 milhões de empregos. No Brasil, a participação do PIB do turismo é bastante inferior à média mundial, apenas 7,7%, mas também tem muito emprego. Esse slide aqui é um slide muito importante, muito interessante de analisar, porque ele mostra a proporção do turismo receptivo para o turismo doméstico. Então, aquela velha história que o Brasil recebe pouco estrangeiro, ela é muito refletida aqui. O estrangeiro representa apenas 6% do faturamento total do turismo no Brasil. Isso é menos da metade do que a China, que é o próximo nesse ranking, que tem 14%, e quase 1/3 da proporção da Argentina. Então, quando se tem iniciativas de aumentar a proporção do turismo estrangeiro no país, é muito relevante. Só que agora, com a pandemia, o fato do turismo do Brasil ser primordialmente doméstico parece ser uma vantagem.
É uma vantagem porque o que acontece é que o que está rolando no mundo neste momento é o turismo doméstico. E é isso que a gente precisa trabalhar nesse momento. Se vocês puderem colocar o próximo slide, por favor. Quando a gente fala do turismo, nós estamos falando de uma cadeia que representa 270 milhões de reais só no Brasil. E engloba uma enorme quantidade de diferentes negócios, desde hotéis, bares, restaurantes, transportes, ou seja, é um enorme empregador. Próximo slide, por favor. O Brasil, como um país, tem uma vantagem competitiva natural para o turismo que pouquíssimos países têm. Todo ano, o Fórum Econômico Mundial publica um estudo chamado Competitividade do Turismo. O Brasil, no ranking geral, está em 32º lugar, que não é um bom lugar. São 140 países, mas o Brasil está apenas em 32. Agora, tem dois aspectos que a gente vai muito bem, que são os nossos atrativos naturais e nossos atrativos culturais. Onde o Brasil vai mal são aqueles velhos conhecidos nossos, infraestrutura terrestre, aeroportuária, o ambiente de negócio, segurança, percepção de segurança. Agora, a boa notícia é que esses são os atributos que sim, a gente pode fazer alguma coisa a respeito. O atrativo natural e cultural é algo que, por mais que um país queira, não consegue investir. Vou falar um pouco agora sobre o turismo de luxo, especificamente, como estratégia para o segmento. Se vocês veem esse gráfico aqui, a indústria do turismo de luxo apenas tem 2 trilhões de reais de tamanho. Ela é aproximadamente metade da indústria automotiva global e é o dobro da indústria da moda global. Só o turismo de luxo. Agora, a grande importância, a grande questão aqui é o seguinte, o turismo emprega ao redor do mundo mais de 170 milhões de pessoas, quando a indústria automotiva emprega 5,6 milhões. Então, quando a gente está falando de qual é um segmento econômico a ser promovido que privilegie o emprego, o turismo é um grande segmento. Especificamente o turismo de luxo é um segmento mais importante ainda, porque ele emprega mais gente. Eu vou falar um pouco sobre o turismo de luxo no Brasil e os membros da BLTA. A BLTA está em franco crescimento. Hoje em dia somos 46 produtos que faturaram em conjunto, em 2019, 1,2 bilhões de reais, um aumento de 40% em relação ao ano de 2018. São 2.239 unidades habitacionais, e nesses quartos de hotel, mais de 600 mil viajantes passaram por aqui ano passado. A diária média de um hotel da BLTA é de R$ 1.500, e é um segmento que, acima de tudo, por favor, o próximo slide, é um segmento que emprega muita gente. Então, no próximo slide, vocês vão observar que, em média, os hotéis da BLTA empregam o dobro de funcionários por quarto comparado à hotelaria geral. Isso tem um impacto muito relevante, especialmente quando você considera que muito do turismo, próximo slide, mostra que esses empregos acontecem em lugares remotos do Brasil. O turismo é uma indústria muito capilar. Então, além de criar bons empregos, o turismo de luxo cria bons empregos em lugares remotos. Isso tem um impacto multiplicador nas comunidades extremamente relevante. Em muitos lugares, por exemplo, Novo Airão, no Amazonas, o turismo é de longe o principal empregador da cidade, fora o sistema público. Também é um segmento que cria um efeito positivo nas comunidades, traz contato com pessoas de fora, cria um senso de pertencimento ao mundo, essencial para manter o jovem
ali na comunidade, que é um problema muito grande de comunidades remotas, é como manter seu jovem ali. Além do que, obviamente, o turismo de luxo produz mídia espontânea, né? Quando se abre um hotel de luxo no Brasil, isso é coberto não só pela mídia local, mas pela mídia internacional. Então, quando abriu o Fairmont no Rio de Janeiro, foi uma grande notícia nos meios especializados. Quando vai abrir o Fasano em Trancoso, em breve, mesma coisa acontece. Num país onde a gente precisa economizar como gastar o nosso recurso, contar com a mídia espontânea global é uma estratégia muito importante. O turismo de luxo acontece isso. Fora do que os produtos de luxo, hoje em dia, são produtos que têm uma associação com a questão ambiental e a valorização cultural que são muito importantes para a cadeia do turismo. Quais são as principais tendências do setor? Como diz o Yuval Harari, essas emergências como a Covid tendem a acelerar processos que já vinham em curso. O que nós percebemos com o turismo de luxo é que sustentabilidade, que já era uma palavra em moda, virou o mantra do setor. Muitos dos hotéis assumiram protagonismos importantíssimos nas suas comunidades para manter as pessoas e o ecossistema ao redor do hotel vivo, passando por essa crise, né? Isso também se transfere para os hóspedes dos hotéis. Cada vez mais a gente entende que o hóspede procura o contato pessoal, o contato humano, o contato local. Isso é uma coisa que veio para ficar. O turismo de natureza, o turismo de isolamento é outra tendência, sempre em grupos menores, que tem tudo a ver com os conceitos de turismo de luxo que a BLTA acredita. Agora, temos muitos desafios para o setor, né? A gente conhece os velhos problemas do Brasil. Falta política pública para o turismo, especialmente para o turismo de luxo. No último Plano Nacional de Turismo, lançado há 2 anos, de mais de 200 páginas, a palavra luxo não figura uma única vez. E é muito interessante quando a gente analisa países como Nova Zelândia, África do Sul, o próprio Peru, existe toda uma estratégia e um capítulo voltado ao turismo de luxo, porque sabe-se que esse é o turismo que atrai formadores de opinião, que ajuda a compor a imagem do país no exterior. E, portanto, investir no turismo de luxo é muito estratégico para a imagem que o país tem. Que mais que são os nossos desafios? Temos um problema de mão de obra, pouca gente fala inglês, temos uma malha aérea um pouco frágil e imprevisível, temos uma imagem negativa, infelizmente, ao redor do mundo, tanto do ponto de vista de violência, mas com uma política ambiental, no mínimo, controversa, né? Muito interesse na Amazônia, muita oportunidade aí, e o que precisamos é aprender a valorizar e entender que o turismo é um valor incrível que o Brasil possui, tem todas as condições naturais para ser uma grande potência do turismo e basta ter um pensamento um pouco mais estratégico que acredito que um dia chegaremos lá. A grande questão que se coloca é o que é o turismo de luxo. E eu vou passar a palavra para minha colega Melissa, que vai explanar um pouco como a BLTA enxerga o turismo de luxo no Brasil, porque ele certamente não é o turismo de luxo que existe em Dubai. Então, eu passo a palavra para minha colega Melissa. Obrigada, um prazer estarmos juntos aqui, um prazer falar com todos vocês que nos assistem. Vou contar um pouquinho do que é o luxo para a BLTA. Foram várias discussões, né, diversas reuniões e encontros, porque é uma palavra que às vezes gera certa dúvida. Mas como o Márcio acabou de falar, fundamental para o desenvolvimento do país, especialmente como imagem do destino lá fora. Então, depois de muitas conversas e discussões e webinars, enfim, de toda a diretoria e os participantes da BLTA, a gente entende que existem 3 pilares fundamentais, né? A autenticidade, diversidade e a sustentabilidade.
para nós, algumas palavras importantes aí que representam o turismo de luxo. Então, de certa forma, tem que ser autêntico, muita beleza natural. A gente trabalha muito as experiências, fundamental, né? A gente vai ouvir falar muito, e mais do que nunca agora nessa era, durante e pós-Covid, experiência, né? O cliente busca muito isso o tempo inteiro nas suas viagens. Um turismo de lifestyle, ele é de certa forma remoto e vasto, né? Às vezes quanto mais distante melhor, enfim, ou mais diferente. Exclusivo, inovador, de muita qualidade, com um certo conforto e de excelência. Então, para nós são algumas palavras aí que permeiam e que mostram o que é o turismo de luxo. Excelência no serviço, ou a famosa hospitalidade, é o nosso ponto de partida para receber os exigentes viajantes, tanto nacional quanto internacional. Mas o luxo, para nós, vai muito além do que somente o serviço, né, que é um dos pilares fundamentais. Ele é a possibilidade de realizar algo diferente, algo inovador, de novo, que gere experiência, que os lugares e os hotéis nos surpreenda, né, surpreenda o cliente com a originalidade e que proporcione um encontro com o que é raro. O luxo já, a própria palavra origem já sempre falou, o luxo ele fala do que é raro. Então, para nós, isso é fundamental que ele seja, de certa forma, um pouco mais inacessível ou difícil acesso. Quanto mais, melhor. Ele mostra, ele gera o desejo, né, para o consumidor. E, além de tudo, se preocupar muito com o entorno e com a comunidade local. Mais do que nunca, isso já era uma tendência, e mais do que nunca, agora pós-Covid, as pessoas têm uma grande preocupação com a comunidade, querem conhecer o que o produtor de, sei lá, de queijo, da casquinha de siri, onde que a pessoa pescou o tal peixe em tal lugar na Amazônia. Então, existe uma curiosidade e uma vontade muito grande em conhecer e descobrir a comunidade local e ajudar, né? Essa acho que é uma tendência aí que veio para ficar. Aqui algumas fotos deixa eu mostrar aqui, a autenticidade. O turismo de transformação é o novo comportamento que vem movendo o viajante de alto padrão. Então, já foi comentado aqui um pouco, já foi falado pela Glória. As pessoas hoje buscam, quanto mais possível, né, algo que a transforme, de certa forma, uma conexão com si mesmo. Já mencionei a expectativa da viagem ter experiência que proporcione um aprendizado sobre si mesmo e sobre o outro. Aqui eu acho que é uma foto que retrata muito a busca pela uma conexão interna, a busca por um conhecimento interno, por uma introspecção, por um contato com a natureza, uma autenticidade muito grande, especialmente nesse momento onde as pessoas buscam se conhecer, né? Acho que não só o outro, mas esse conhecimento aí interno. Quando a satisfação e a alegria se expressam no sorriso da nossa gente, o Brasil domina. Acho que não é segredo para ninguém que um dos grandes pontos da nossa hospitalidade é o sorriso do povo brasileiro. Então, isso a gente domina como ninguém, né? Como nenhum outro destino, acho que no planeta, a arte de bem-estar de receber. A nossa, literalmente, famosa hospitalidade brasileira. E mesmo em tempos de distanciamento social, a gente vem falando muito do sorrir com os olhos, né? A máscara não nos impede de atender, de cuidar com carinho, de ir além no serviço. Isso é fundamental que seja entendido e, de novo, o Martin já falou alguns dos diferenciais, mas a nossa hospitalidade não tem para ninguém. Quando a gente resolve arrasar, realmente estamos à frente aí de muitos países. O Martin também já comentou, e a Simone, né, falaram um pouco sobre a nossa diversidade. São quase 40 destinos BLTA, de norte a sul, englobando as principais regiões e os biomas do país. Temos resorts, temos hotéis de 8 quartos até os grandes hotéis icônicos pelo Brasil. Então, resorts, hospedarias, boutiques enraizadas nas florestas e no litoral brasileiro. Grandes hotéis, que tem também a sofisticação aí das cidades, né? Em grande maioria, como a Simone falou, São Paulo e Rio de Janeiro. No portfólio da BLTA, selecionamos os produtos que mais representam a alma brasileira e para surpreender o nosso viajante tão exigente.
Um pouco da diversidade, claro que a gente fala não só como produto, que a gente tem praia, né, natureza e campo, mas também não está aqui na apresentação, mas os nossos associados buscam e muito a diversidade agora humana, né, que acho que é um assunto muito atual e todos vêm buscando muito ter comitês de diversidade, é um assunto muito importante. Então, diversidade tem os dois pontos aí, mas voltando para especificamente o produto da BLTA, temos praia, campo e natureza. Então, mostra bem a diversidade do país. Os outros associados, como foi mencionado, temos os hotéis e as operadoras. Elas têm um foco exclusivo no turismo de luxo, né? E sabem mapear o roteiro dos sonhos. Então, aquela viagem que os nossos exigentes viajantes, tanto brasileiros quanto internacionais, buscam. Nós temos as nossas incríveis operadoras que têm um know-how incrível sobre o mercado e sobre os destinos e praticamente têm um papel educativo para o trade, né? Elas são fundamentais aí para mostrar a experiência que o Brasil possui. E cada destino tem sua peculiaridade, mas todos têm o mesmo conceito, né? Eles, de alguma forma, têm que ser originais, têm que trabalhar a cultura local. Nós temos uma arquitetura icônica na grande maioria dos lugares. A decoração tem que ser, de certa forma, cuidadosamente artesanal. A qualidade, o conforto das instalações, a alta gastronomia ou, de certa forma, se não for alta gastronomia, uma gastronomia muito particular e específica da região, né? Como eu mencionei, as pessoas estão buscando uma experiência. Então, elas vão para algum destino, Amazônia, Pantanal, enfim, para buscar o que tem de melhor na região. Os tratamentos autorais de seus spas, que como o Vinícius mencionou, espero que seja um grande foco aí no futuro. E surpresas e mimos que conduzem, né, a magia da estadia é fundamental e o cliente exigente busca ser mimado, ser paparicado. Nessa época de Covid, a gente percebe que existe uma demanda muito grande pela conexão com o humano. Apesar da tecnologia ser algo que tenha vindo para ficar, as pessoas querem mais do que nunca uma conexão humana, querem falar com as pessoas, querem ser ouvidas. A gente percebe hoje, até no departamento de reservas do Hotel Unique que eu trabalho, as reservas demoram muito mais tempo, porque as pessoas querem contar seu momento, querem contar o momento do Covid ou dividir experiência. Então, eu acho que o lado humano está mais forte do que nunca nesse momento. Um pouco sobre a nossa diversidade e nosso último pilar, que em breve a Simone vai entrar um pouco mais nos projetos em que trabalhamos, e o Martin já mencionou também que é uma palavra que veio para ficar e uma das fundamentais aí dos nossos pilares. Então, é uma imensa vocação ambiental no Brasil para o turismo, incentiva a preservação de áreas naturais para assegurar a atratividade do destino. Esse é um dos grandes pontos onde a gente tem um trabalho enorme a ser feito e que nos gerará provavelmente uma grande visibilidade. Este movimento tem iniciativa própria, né, dos hotéis da BLTA, que implementam unidades de conservação, os RPPNs, em suas áreas particulares para que a fauna e a flora do seu entorno sejam absolutamente intocáveis. O total de áreas preservadas pelos biomas é 72 mil hectares, né, uma área imensa no nosso Brasil, então a gente tem um potencial enorme para trabalhar isso. E dentro da BLTA são quase 50 projetos voltados para a educação, a capacitação e preservação do meio ambiente. E mais recentemente em apoio às comunidades no contexto da pandemia. Aqui, de forma geral, para vocês terem uma ideia dos inúmeros trabalhos sustentáveis, né, e dos projetos de apoio às comunidades, que em breve a Simone não vai entrar, obviamente, no trabalho de cada um, mas vai contar um pouquinho mais sobre como a BLTA atua nessa fronte sustentável. Os projetos de educação, assim como de valorização de técnicas artesanais, de cultivo de alimentos de formação nas diversas disciplinas, eles dão mais autonomia para os profissionais que se tornam referências em suas comunidades. Então, o turismo solidário, que a Simone vai contar um pouco. E, para terminar, quem é esse turista, né? Quem é o perfil do viajante de luxo, tanto nacional quanto internacional? Quem é esse cliente que realmente nos prestigia e agora, mais do que nunca, os hotéis nacionais, a gente está dependendo totalmente de um turismo nacional. Graças a Deus temos
visto uma evolução grande aí, os hotéis bem cheios desses últimos meses, dependendo de um turismo exclusivamente nacional. Mas, de forma resumida, ele é um turista exigente, viajado, a grande maioria das pessoas viajou o mundo todo, então sabe o que é bom. Ele é culto, ele é responsável, ele é explorador, ele é educado, ele é antenado, né? Mais do que tudo, ele é antenado e ele é curioso e muito open-minded aí para as experiências que ele está buscando. Ele deseja o que é raro, né? Ou que é, de certa forma, de difícil acesso. Em grande maioria, mais do que nunca hoje com a pandemia, ele quer um contato com a natureza. As pessoas, muita gente ficou trancafiado aí em suas casas, então essa busca por natureza, pelo externo, por praia, enfim, está mais forte do que nunca. Extremamente exigente com qualidade de serviço. Isso é muito importante, né, para toda a rede hoteleira aí, está sempre impecável com seus serviços. Excelência em serviços e infraestrutura, um design, se a gente puder sempre trazer para um design brasileiro, né, para a gente mostrar o nosso DNA. Exclusividade, destinos autênticos, hoje mais do que nunca, novamente, um pouco de paz, de desconexão, privacidade, acolhimento. Acabei de comentar as relações humanizadas, né? De novo, a tecnologia está aí para ajudar, para nos tornar produtivos, mas a relação humana está mais forte do que nunca. Gentileza, que está no DNA brasileiro, muita história, cultura. O Brasil tem muita história, muita coisa bacana para mostrar e a gente precisa se preocupar mais. Eu acho que, de certa forma, o Covid agora veio para mostrar e para o brasileiro se interessar mais pelo Brasil, né? O brasileiro valorizava muito o que é internacional e eu acho que agora é o momento de valorizar a nossa cultura e transformação pessoal. E, de forma resumida, né, qual é esse dado antes Covid, né? Agora a gente está ainda atualizando um pouco os dados, até porque o internacional agora quase inexistente. Mas uma origem, demanda, né, da hotelaria e operadoras, 54% nacional, 46% internacional. E os viajantes vêm mais do Brasil, 18% da Europa, 15% América do Norte, 9% América Latina, 3% Ásia e 1% outros. Ou seja, temos um potencial enorme. Agora, novamente, estamos trabalhando exclusivamente com o turismo nacional, mas em breve, com vacina ou sem vacina, quando as fronteiras abrirem, a gente tem um desafio de trazer mais o internacional para cá, porque o Brasil tem um perfil e tem um potencial enorme. E eu agora passo a minha palavra de volta para a Simone, que vai contar um pouquinho mais da atuação da BLTA. Obrigada. Obrigada, Mel. Bom, depois da explanação conceitual aqui da nossa embaixatriz de elegância da BLTA, eu vou entrar aqui com a atuação da BLTA, tanto pré-Covid como pós-Covid, né? Então, nós temos, na verdade, a BLTA, a nossa atuação sempre foi de promoção do turismo internacional para o mercado de luxo global, né? Então, com muito orgulho, realizamos eventos internacionais para promover não só os nossos viajantes, como não só os nossos associados, né, mas como o Brasil de um todo, já que, de uma certa forma, o Brasil representa, a BLTA representa 34 destinos no Brasil, né? Então, realizamos eventos principalmente nas embaixadas brasileiras, em Nova York, começamos em Paris e Londres, e o ano passado estendemos para Nova York e Los Angeles. Eram eventos de alma brasileira, com empresários brasileiros, com música brasileira, com comida brasileira, e assim a gente conseguia, né, trabalhar um pouquinho aí a questão da promoção internacional. Então foram mais de 17 eventos internacionais. Desses 17 eventos internacionais, a gente impactou diretamente mais de 1.000 especialistas do mercado de luxo global e foram mais de 250 rodadas de negócios. Como a Melissa comentou, a sustentabilidade sempre esteve no DNA da BLTA, né? No entanto, nós trabalhávamos de uma forma muito conceitual, né?
mas foi somente a partir de 2016 mesmo, quando a gente criou a Diretoria de Sustentabilidade com Roberto Clabin, que é do Refúgio Ecológico Caimã, que a gente conseguiu impulsionar esse pilar, né, de sustentabilidade dentro da própria associação e, obviamente, fora do entorno dos hotéis, né, junto às comunidades, né? Então, em 2018, nós fizemos o Fundo Sustentabilidade, que foi um fundo criado para apoiar uma unidade de conservação, no caso foi o Refúgio Ecológico Caimã, Refúgio Ecológico de Alcatrazes, onde houve um repasse em 2019 de R$26 mil, né? Um valor ainda simbólico pela potencialidade que a gente tem ainda de trabalhar essa questão junto às entidades, né? E esse prêmio de sustentabilidade que aconteceu em 2018, para estimular os membros, inclusive, a apoiarem mais ações, boas ações e boas práticas no destino, ele aconteceria agora em 2020, né? No entanto, em 2020 a gente teve que dar essa pausa, mas não houve o prêmio de sustentabilidade, mas aconteceu o projeto do turismo solidário, que na verdade foi um movimento, não é um projeto, né? Mas de incentivo aí às comunidades locais no momento de paralisação da atividade econômica que dependia do turismo, né? O próximo slide, por favor. Bom, aqui é só para a gente ter uma noção, um overview, né, mas a gente consegue mensurar os dados, então isso é muito importante, não é simplesmente falar de ações ou de ações ligadas à comunidade, né, mas é mensurar esses dados para realmente identificar aonde que a gente está apoiando, de que forma que a gente está ajudando as pessoas e o planeta, né. Então isso é só são alguns dados, né. E de 2019 para 2020, a gente conseguia aumentar o apoio a essas comunidades e também tem um dado interessante que a gente vem trabalhando isso ao longo desses anos, né, mas que houve aí uma redução de plástico total de 92% dos associados que eliminaram os plásticos, né. A gente tem agora um desafio, depois dos protocolos, obviamente, com essa questão do plástico, mas essa linha, essa condução e essa forma de trabalho, ela não para aqui, né? A gente continua trabalhando aí com a questão da diminuição do plástico. Próximo slide. Bom, os projetos socioambientais, né? Esses são os projetos que estão no DNA dos associados da BLTA e que foram impulsionados aí agora com a questão da pandemia. Por favor, pode passar. Então, eram mais de 37 projetos de apoio às comunidades, né, que estavam no nosso portfólio já, mas com a pandemia isso foi impulsionado. Então, eu gostaria que vocês passassem o próximo slide. O que a gente fez, né? Na verdade, a gente trabalhou aí um conceito de turismo solidário, que é um conceito transversal a qualquer segmento da atividade turística, que é uma forma de você desenvolver o turismo e apoiar o desenvolvimento socioeconômico local, né? Por meio disso, alguns projetos já se suscitaram no início da pandemia e isso foi como se fosse um efeito dominó. A partir do momento que um associado abraçava uma causa e a gente divulgava e, na verdade, estimulava, né, as pessoas a conhecerem aquele projeto, aquela ação, isso acabou trazendo outras iniciativas junto aos nossos membros e junto às comunidades. Próximo slide. Então, esses foram os projetos que aconteceram aí a partir da pandemia, né? E eu queria passar os números que são referentes a essas ações, que exatamente mostram quanto que é possível mensurar essas iniciativas. Então, na verdade, a gente teve aí no turismo solidário, a gente teve mais de 2 milhões de reais destinados, arrecadados ou doados para essas comunidades. Foram aproximadamente 19 mil pessoas impactadas diretamente e um número aí de 32 mil cestas básicas distribuídas para as comunidades que estão inseridas nos destinos onde estão os nossos associados. Então, com a chancela do Turismo Solidário, a gente consegue, de uma certa forma, eu acho que passou um slide aí sobre os Objetivos do Milênio. O que eu quero dizer com aquele slide colorido dos Objetivos do Milênio é que o turismo, sim, é um vetor de
de possibilidades que a gente consiga trabalhar os objetivos de desenvolvimento sustentável do milênio. Então, assim, a gente tem um instrumento, uma ferramenta extremamente poderoso para o desenvolvimento local das comunidades e que pode ser articulado junto às ODS aí para a Agenda de 2030. Deixa eu seguir aqui, senão eu vou me perder aqui no... Bom, além da sustentabilidade... O que nós fizemos ao longo desse período da pandemia, né, que começou ali em março, né? Então, a gente criou uma série de discussões, de diálogos e de pesquisas junto aos associados que a gente chamou de caminhos para enfrentar a Covid-19, né? Então, eu posso dizer que foi uma série de 12 questionários junto aos membros da BLTA e em cada momento da pandemia, né, do momento que estava todo mundo fechado, no momento que começou a abrir, no momento que a gente trabalhou os protocolos, e isso foi uma observação interna da associação junto com o que estava acontecendo externamente a nós e junto com as outras entidades, que a gente pôde monitorar o impacto e de que forma que a gente poderia trabalhar para minimizar esse impacto, né? Então, de abril a junho, nós tivemos aí, a gente chegou no zero, né, que os hotéis fecharam, né, em março ainda tinha 9 associados abertos, abril a gente tinha 1, né? E aí foi galgando, né, paulatinamente esse número de abertura, né? Então a gente chegou em julho com 15 associados, em setembro a gente tinha 34 já associados abertos, né? E agora que a gente conseguiu ter, na verdade, a sua totalidade aí dos associados com a abertura dos hotéis. Além dessa questão, é muito importante, eu vou voltar aqui agora a uma questão que o Martin falou, da questão da empregabilidade, né? Então, a BLTA como associação, ela não é a associação que tenha uma quantidade de empregos gerados, né? Absurdamente uma quantidade, mas a gente tem uma qualidade daquele emprego que é gerado no segmento do turismo de luxo. Então, no dado de 2019, a gente teve 4.452 empregos, né? Que são empregos diretos, né? No momento da pandemia, a gente começou a identificar processo, né? Começou primeiro com banco de horas, férias, as medidas do governo ajudaram, né, nesse quesito, né, na suspensão do contrato de trabalho, mas ao todo dos associados, 9 associados não tiveram nenhuma demissão, ou seja, mantiveram o seu staff. Ao todo, em número de demissões, foram 1.100 pessoas demitidas, né, no período da pandemia, mas o dado bom é que isso já está praticamente quase superado, ou seja, hoje a gente tem, nesse momento de outubro, já tiveram 809 pessoas recontratadas. Então, esse é um dado muito importante porque, apesar de ter existido este impacto, a gente conseguiu, nesse momento, já resgatar em nível de pessoas, em número de pessoas, esses empregos gerados pelos associados, né? Como o Martin mesmo disse, esse momento é o momento do Brasil, né? Então, é o momento do Brasil porque o Brasil não depende do turismo internacional. Na verdade, o turismo doméstico, ele realmente um percentual muito mais acelerado do que o turismo internacional. Com as fronteiras fechadas para os brasileiros viajarem para o exterior, a gente tem uma aceleração a partir de julho, de agosto, da retomada das viagens, né? Então, é o momento de trabalhar o mercado brasileiro. Os dados do Banco Central em relação a esse impacto do gasto de viagens do brasileiro no exterior, para a gente ter uma ideia, em junho de 2019 era praticamente 1,5 milhão de dólares gastos no mercado internacional. Em junho deste ano, computados pelo Banco Central, foram 239 milhões, ou seja, teve uma queda drástica de 84% desse valor, né? E isso, obviamente, está sendo refletido agora no mercado nacional com as pessoas retomando as suas viagens, né? Então, a gente tem um dado de taxa de ocupação dos associados hoje, por exemplo,
que em março, já com a questão da pandemia, com o impacto da pandemia, nós tínhamos 28% de taxa de ocupação. Chegamos a abril a zero, quase zero, né, 1%, maio 2%, junho 5%, julho 18%, agosto 31%, chegamos ao patamar de setembro de 46% e outubro 55%, que já ultrapassa a média de taxa de ocupação anual da associação. Ou seja, de uma certa forma, a gente já retomou o volume em número de pessoas de ocupação dentro dos quartos da BLTA, né? Então, isso é um fator positivo, mas é um fator pontual, porque isso está acontecendo neste momento que a gente tem o dólar alto, né? O euro alto e as fronteiras fechadas para os brasileiros. Então, a gente precisa prestar atenção nisso, que isso não é uma situação que se estende há muito tempo, né? Então, é um momento pontual de retomada acelerada do turismo no Brasil. Bom, qual necessidades de aceleração do setor, né? Então, assim, tem um estudo da FGV que ela fala que a retomada do turismo, esse estudo foi feito aí em julho, né? Ainda alguns meses atrás, mas que a retomada do turismo brasileiro ainda dependia seria só em 2023, né, no seu total, e que a gente teria que ter uma média de 16,95% de crescimento ao ano para que a gente retomasse os patamares antes da pandemia. Ou seja, esse é mais um elemento de observação. E assim, para concluir um pouco a apresentação desses dados e desse overview da situação atual, é interessante a gente continuar observando o momento. O que é observar o momento? A Europa vive hoje uma segunda onda, porque teve a curva baixou, quase zerou, né, lá por maio, junho, antes do verão europeu. O verão europeu aconteceu, eu não digo nem em taxa de ocupação, né, mas assim, ele realmente aconteceu, as pessoas viajaram, as pessoas se reuniram, as pessoas se aglomeraram, né, então houve um período ali de que parecia que a pandemia tinha acabado, né, mas a pandemia não acabou, no entanto que teve uma segunda onda. Então, o que eu acho interessante é que tenhamos isso em mente, né, e com foco para frente, é que é um momento pontual, a gente não sabe ainda como que vai ficar. Teremos verão no Brasil, seguramente, as pessoas estão viajando, os hotéis estão abertos, os hotéis, a oferta, de uma forma geral, está pronta com os protocolos. O que a gente precisa agora é realmente que as pessoas trabalhem essa retomada de uma forma consciente e responsável, né? Então, ainda levanto aqui a bandeira da não aglomeração, do uso da máscara, para que a gente consiga passar o nosso verão com uma taxa de ocupação excelente e que a gente consiga, em 2021, manter essa taxa de ocupação e trabalhar aí a questão da imagem do Brasil no mercado internacional, porque é fundamental, porque a gente sabe que a gente não pode depender e nem deve depender só do turismo doméstico. Precisamos, sim, ter a retomada do turismo internacional, assim como a Glória Guevara falou, e para colocar o Brasil, de novo, num patamar de turismo global e melhor ainda do que já foi, né? Então, eu acho que essa é a nossa atuação, esse é o nosso propósito, e eu convido todo mundo que tem esse manifesto também na sua alma, que é da sustentabilidade, da diversidade e da autenticidade, para se unir conosco, junto com as outras entidades do turismo, G8, G20, para que a gente consiga aí trazer o turismo de uma forma sustentável durante muito tempo. Então, acho que essas eram as minhas últimas palavras aqui. Passo aqui ao Martin e à Melissa para concluir. Bom, muito obrigado, Simone e Melissa, por estarem aqui conosco. Eu queria concluir essa parte do nosso fórum conclamando as pessoas a olharem para o turismo, especialmente para o potencial que o turismo de luxo tem para gerar emprego bom em vários lugares remotos do Brasil. Esse é talvez o maior legado. O momento atual faz com que o brasileiro, o cliente de luxo, tenha que viajar no Brasil. Isso é muito bom, de um certo ponto de vista. Vai fazer o
o público formador de opinião do Brasil olhar mais para o próprio país. Isso é fundamental, porque os nossos viajantes são tão esperados, tão ótimos viajantes ao redor do mundo, todos os países gostam de receber brasileiros. E agora, esses brasileiros estão viajando pelo Brasil. Então é uma oportunidade única da gente olhar para o nosso país e entender o potencial que ele tem, entender, ver o que o estrangeiro vê no Brasil, que faz ele querer voltar, querer vir ao Brasil. Temos tantos destinos tão únicos no mundo. Não existe 2 Rios de Janeiro no mundo, não existe Trancoso em outro lugar do mundo. E tantos outros. O turismo de luxo, ele é um grande desenvolvedor para qualquer região do Brasil. Óbvio, ele precisa ser feito com estratégia, ele precisa ser visto com um pilar de realmente compreender o que atrai as pessoas para o Brasil, o que o Brasil tem de diferencial. Nós nunca vamos competir com Dubai, nem com Londres, nem com Paris. Nós precisamos entender o que é que torna o Brasil um destino de luxo. O que é que torna o Brasil um país tão atrativo para tantas pessoas ao redor do mundo. E quando a gente compreender isso melhor, a gente vai poder fazer campanhas de turismo mais inteligentes e conseguir atrair pessoas ótimas, clientes perfeitos para os nossos hotéis. E, enfim, é um grande desafio trabalhar com o turismo no Brasil, como é em todo mundo nesse momento, mas no Brasil precisamos que o poder público olhe para o turismo como uma incrível fonte de geração de emprego, que assim é. E eu concluo essa parte do seminário dando as minhas palavras para a Melissa, para contar um pouco da experiência dela gerindo um dos principais hotéis de luxo no Brasil. Obrigada pela pergunta inusitada. Enfim, é um grande prazer. Eu estou à frente do Unique Garden há quase 20 anos, né? Então, trabalhando muito no front ali, recebendo o cliente mais exigente, tanto nacional. O Unique Garden tem um cliente muito nacional. E o Unique São Paulo sempre teve um cliente, na sua grande maioria, 60% aí, de internacional. Então, lidar com esse cliente com expectativa tem sido um enorme desafio e de muito prazer. A gente tem que, o Márcio falou, a gente tem que cuidar, estar preparado e se preparar, porque é um cliente que, na grande maioria das vezes, especialmente o internacional, adora o Brasil, né? E como ele falou, o que tanto esse cliente enxerga, que às vezes o próprio brasileiro não enxerga, o governo não enxerga. A gente tem um potencial enorme, tanto nas grandes cidades. A gente, antes do Covid, a gente estava fazendo um trabalho muito bacana com o Vinícius e especificamente em São Paulo, porque a gente fala muito, né, de todos os biomas do Brasil, mas São Paulo também é uma cidade fundamental para o lado corporativo. Então, os hotéis todos se uniram, em sua grande maioria, os maiores hotéis de luxo de São Paulo, se uniram com um grande propósito de trazer mais eventos, de ser literalmente a cidade com maior número de eventos corporativos, porque a gente via que Buenos Aires tinha mais evento corporativo do que São Paulo, que é um pecado. A gente tem um potencial realmente gigantesco, precisamos entender as nossas fraquezas, trabalhar as fraquezas e o que a gente pode realmente melhorar. E se unir, já falei a união, mas eu acho que a Covid, de certa forma, veio para unir um pouco o setor, tanto de lazer quanto corporativo. Todas as entidades fizeram milhões, né, de lives e de manifestos, e teve uma grande união do setor, e só assim, né, só unindo tanto os estados quanto o país mesmo, uma união enorme para trazer mais turista, né, para a gente entender que é um segmento muito estratégico para o Brasil. Eu acho que é isso que nós e o governo precisamos entender. E, de novo, uma grande honra aí, além de atuar na BLTA, estar à frente de 2 hotéis renomados de luxo. Então, obrigada por estar com vocês. Bom, eu vou finalizar aqui agradecendo todo mundo que esteve junto conosco nesse momento aqui, a audiência. E eu quero dizer para vocês que esse evento não acaba aqui, né? Então, hoje à tarde, a partir das 2, a gente tem os webinários com os nossos associados. Hoje a gente tem a Aurora Eco, o Anavilhanas Jungle Lodge, o Hotel Unique, a Casa Turquesa, o Emiliano Rio, o Nanai Resorts e a Pousada Tutabel, que também é um novo associado da BLTA.
E depois dos webinários, às 5 da tarde, a gente tem a nossa primeira mesa de diálogos, que o tema hoje vai ser turismo de lazer e turismo corporativo, o que dizem os números, né? Quer dizer, a gente já trabalhou um pouco dos números, mas vamos conversar um pouquinho mais. E quem vem junto conosco para fazer a abertura dessa mesa de diálogos é o Alexandre Sampaio, da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, aliás, um dos nossos patrocinadores, a federação, o Eduardo Sanovics, da BEAR, que é a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a Mariana Aldrigue, que é pesquisadora, professora e presidente hoje do Conselho de Turismo da FEComércio São Paulo, o Rodrigo Napoli, do Hotéis Fasano, o Arthur Andrade, do Fórum Panrotas, editor-chefe do jornal Panrotas, e eu serei a mediadora dessa mesa. Então, eu agradeço todos e espero encontrá-los novamente hoje à tarde, no dia 3, no dia 4, no dia 10 e no dia 11 de novembro. Então, muito obrigado. Namastê. Obrigada a todos. Obrigado. Prazer.